Qual a diferença de cultura de vida entre o Brasil e a França? A primeira pergunta é de Denise 2007 Moreira, que perguntou qual é a maior diferença entre a cultura, vida francesa e brasileira. A gente separou alguns assuntos que são bem diferentes de um país e do outro. A primeira é sobre a informalidade ou a formalidade. Claro, no Brasil a gente tem esse jeito mais informal, às vezes até efusivo. A gente fala com uma pessoa na rua, às vezes parece até que a gente é próximo, que a gente é íntimo. E a gente pode até abordar alguns assuntos íntimos desde o início de um relacionamento, de um contato com uma pessoa. Isso não é tabu pra gente, não é nenhum problema, não é invasão da privacidade. É o jeito que a gente é mesmo, desse jeitão, amigão desde o primeiro momento. Já aqui na França não é bem assim, né? É que nós franceses temos mais essa formalidade. Uma pessoa que você não conhece, você vai chamar ela de vous, você vai usar o vouvoiement e não usar o tu, que é o tutoiement. Ou seja, tem esse distanciamento bem claro no cotidiano. Mas isso não quer dizer que você não pode fazer amizade com o francês, com a francesa, que você nunca vai conseguir um contato próximo, ou que os franceses são chatos. Mas vamos falar desse assunto na terceira pergunta, vamos entrar no assunto mais profundamente. Então, na nossa opinião, a maior diferença cultural entre a França e o Brasil é essa informalidade ou formalidade, depende do lado, obviamente. Depende do que a gente tá falando, né? E qual é a segunda diferença cultural que a gente separou aqui pra falar pra vocês? É o espaço da cultura no cotidiano. Claro que a gente tá falando aqui da nossa vivência, do que a gente vive aqui na França e do que a gente já viveu morando lá no Brasil. Um exemplo claro disso é que quando a gente veio morar aqui na França, em Rennes, em 2019, quando a gente voltou a morar na França, a gente também vai falar sobre isso nesse vídeo mais pra frente. Quando a gente veio morar aqui, a gente não tinha uma renda lá muito alta, a gente ganhava bem menos do que um salário mínimo por pessoa, então a gente era considerado uma família de renda baixa, humilde aqui na França. E por ter uma renda baixa aqui na França, a gente tinha um acesso diferenciado à cultura, o que significa a cidade de Rennes, assim como muitas outras cidades aqui na França, oferecem uma carta, digamos que preferencial para quem tem renda baixa, para acessar certos lugares de culturas. Então, não é que a gente só podia acessar festivais e locais que eram de base gratuitos. A gente, com essa carta, a gente poderia acessar gratuitamente ou por um valor infinitamente mais baixo certos lugares de cultura, como, por exemplo, shows, festivais e cinema. Cinema, foi muito legal. A gente ia muito pro cinema e a gente pagava, no máximo, 2 euros, 1 euro por cada bilhete. Então, assim, isso é uma coisa muito maravilhosa que permite para pessoas de renda baixa acessar a cultura como pessoas de renda alta de uma forma muito facilitada. Então, isso realmente é maravilhoso. E você falou de festivais, é verdade que na França tem muitos festivais de todas as artes possíveis. Por exemplo, tem festival de música, obviamente tem de teatro em Avignon, tem até de como é BD, de quadro, desenho quadrado, desenho em quadrinhos. Desenho em quadrinhos. Quase lá. Ou seja, festival de bande dessinée, tem festival de literatura, tem festival de tudo. Além disso, no período do verão, que é agora, a gente tá aqui no verão, as cidades e, enfim, todo canto, tem muitos festivais na rua. Então, por exemplo, vai ter o festival do cinema ao ar livre, vai ter o festival de música e tudo isso gratuito na Festa rua. da música também, todo mundo pode tocar música, quem sabe tocar, obviamente, na rua, e todo mundo pode dançar, cantar, participar. Gratuitamente. E outra coisa que me chocou muito positivamente, claro, a primeira vez que eu vim morar aqui na França, de fato, foi onde? Foi em Lille. Em na que minha ano? cidade natal. Em 2010? 2010, exatamente. Ele passou na prova. Então, quando eu vim morar em Lille em 2010 para fazer um intercâmbio universitário, eu descobri a maravilha que é a tal da Mediathèque. Mediathèque. É mais do que uma biblioteca, não tem só livros. Né? É mais do que uma biblioteca. Você tem acesso a livros, você tem acesso a filmes, você tem acesso a, na época, era a CDs, música, né? Hoje em dia é tudo em MP3. Você tem acesso a jogos, você tem acesso a jornais e revistas. Todo esse mundo cultural você tem acesso nas conhecidas Mediathèques. Para você ter acesso a essas mediatecas, basta você ter um comprovante de residência e mostrar o seu visto que você mora na França e você tem acesso a esses espaços gratuitamente. Então, eu não preciso nem dizer que eu vivia enfiada lá nessas mediatecas quando eu fui morar em Lille, depois quando a gente foi morar em Paris também, e aqui em Rennes, antes do Covid, a gente vivia também na mediateca para pegar livros emprestados, ver filmes novos, jornais e revistas, tudo isso
de graça. Então, isso realmente, para mim, foi uma grande diferença cultural. E eu acharia incrível se isso existisse no Brasil também, com a nossa cultura brasileira bem guardadinha e com acesso para todo mundo. Agora, na minha opinião, o que eu amo muito na cultura brasileira é a música. Acho a música brasileira mais rica do que a música francesa. Com certeza vai ter muitas pessoas que não vão concordar comigo, porque você tem o samba, você tem o frevo, você tem o sertanejo, você tem o maracatu, o MPB. Outra coisa é que lá no Brasil eu tenho a impressão que a música tá muito mais no cotidiano da gente. Por exemplo, vai ter música ao vivo num barzinho, você vai ter um sambão ali na esquina, você vai ter uma festa ou um bar que toca só sertanejo. Isso faz muito parte do nosso cotidiano, da nossa vida social. Enquanto que aqui na França, você não vai ver muito música ao vivo num bar e nem tanto música francesa tocando num bar. Na minha opinião, a música francesa é mais íntima, é mais sobre a letra. Você pode ouvir o que a gente chama de variété française. Que é a MPB aqui da França. MPB. Tem também o rap, que é o estilo musical mais ouvido aqui na França, o rap, né, hip hop. Eu tenho a impressão, pessoalmente, de que a música francesa ela é mais escutada em casa, com familiares e em amigos, ou em festivais de música, mas não é tão presente assim em bares e nesse tipo de coisa como no Brasil. A relação com a música ela é um pouco diferente. Outra coisa sobre a cultura, sobre a vida francesa, a gente pode falar de comida. A comida francesa é bem diferente também da comida brasileira. Não temos um arroz e feijão, um prato nacional. Porque no Brasil, o arroz e feijão, em qualquer boteco que você for, praticamente no país inteiro, vai ter um arroz, feijão e farofa. E em qualquer casa brasileira, ou quase toda, arroz e feijão é a base. Aqui na França não tem essa unidade alimentar, digamos assim, do prato básico. Não tem um prato nacional, não tem farofa nenhum. Isso é uma pena, porque eu amo farofa. Tem pães em todas as refeições, quase. Não temos um prato nacional, é muito regional. Tem vários pratos tipo crêpe et galette aqui na Bretanha. No norte tem carbonate flamande. No sudoeste tem poulet basquaise. Tem o bœuf bourguignon da Bourgogne. Tem o quiche Lorraine, que vem da Lorraine. Claro que vão ter pratos, por exemplo, a gente conhece o crepe como crepe francês no Brasil. Só que é um prato que é muito regional. Então, se você vier aqui para a Bretanha, onde a gente mora, você vai ver creperia em todas as esquinas. Enquanto que, por exemplo, em Paris, no norte da França ou no sul, talvez você encontre uma creperia e que provavelmente os crepes, se forem muito bons, é porque estão sendo feitos por uma pessoa daqui, da Bretanha, que tem a receita mágica e realmente a receita tradicional. Ou seja, no seu arroz e feijão, se existir, seria o croissant e o pão. Mas não vamos comer isso em todas as refeições. A gente fez um vídeo sobre a gastronomia francesa, vou deixar aqui no izinho se você tem interesse em conhecer mais. E antes de passar para a próxima pergunta, queria falar da nossa relação, nós franceses, com o tempo. Por exemplo, quando tem um raio de sol, mesmo que esteja frio, a gente gosta de ficar fora, tipo aproveitar o sol, tomando um café fora, num terraço. Uma cerveja, um vinho. Isso é uma coisa que eu não entendia. No inverno, pode estar fazendo -2 do lado de fora, bateu um raio de sol, estão todos os terraços lotados de gente. Sim. Pelo amor de Deus, eu não consigo ficar passando frio desse jeito, não. E a primavera. E desde que a primavera chega, também a gente gosta de fazer nosso piquenique perto do rio, nos parques, no jardim. É isso, acho que são várias diferenças culturais. Obviamente não podemos falar sobre todas as diferenças culturais. Dá uma pincelada aqui em algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu gem embaixo do vídeo, assim a gente vai saber que você está curtindo esse formato de vídeo. Deixar seus comentários também para a gente responder em um próximo vídeo sobre a França, curiosidade sobre a gente. Curiosidade, pode fazer pergunta pessoal sobre cultura francesa, sobre a França. Coloca a tua pergunta aqui nos comentários. E outra coisa, se você tem interesse em aprender o francês da vida real, a gente criou o mini curso gratuito de francês. Basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber na sua caixa de e-mail vídeos aulas para você começar a aprender francês com o pé direito. A gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut!